Pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Nessa plataforma, nós levamos muito conhecimento na área de desenvolvimento de sistemas eletrônicos e para quem trabalha com hardware, firmware, internet das coisas. E hoje nós vamos receber aqui o Marcelo Williams, que é diretor de marketing global da Infineon, a convite da Mouser Electronics, para falar sobre microcontroladores da Infineon em aplicações que vão além do automotivo. Veículos comerciais, construção, agricultura e recreação. Nessa sessão de webinar, você terá acesso aos mais novos portfólios de microcontroladores, incluindo o consagrado Aurix Tricore, que inclusive o Marcelo fez um webinar exclusivo o ano passado aqui no Embarcados e está disponível aí para vocês. E também os mais novos membros ARM, Travell e PSOC focado em aplicações que vão além do automotivo. Então, hoje, o Marcelo vem falar bastante de aplicações em veículos comerciais, construção, agricultura e recreação, tá bom? Ele vai trazer também alguns kits, né? Incluindo o Aurix, o Travell, o PSOC, e durante a apresentação ele vai mostrando quais são as ferramentas que vocês deveriam avaliar para o desenvolvimento de novas soluções. Gostaria de dar boa tarde a todos que estão ao vivo com a gente e estimulá-los a comentarem no chat. Se você não participa do webinar ainda, está vendo essa gravação, nós sugerimos que você visite embarcados.com.br/webinars e se inscreva para o próximo webinar ao vivo. Esse webinar é oferecimento da Mouser Electronics, que tem a Infineon no seu line card como produto original, né? E é um grande fabricante que dispõe aí todas as soluções para o começo do desenvolvimento e também os dispositivos para você desenvolver, para produção, para assistência técnica, para todo o ciclo do produto. Então, você projeta e a Mouser entrega. Então, vamos chamar agora para a sala o Marcelo Williams. Tudo bom, Marcelo? Vem para a sala, é com você. Tudo bom, Tiagão? Tudo jóia. Tudo bom, pessoal? Boa tarde aí para vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da Mouser, do Embarcados. A gente está fazendo esse bate-papo com os clientes brasileiros, com os nossos amigos aí de longa data. São quase 25 anos trabalhando com eletrônica com o Brasil já, faz um tempinho já. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Tiagão. Muito obrigado você, Marcelo. Obrigado por parar a sua vida bem agitada que é aí, tomando várias decisões na Infineon, para apresentar aqui de forma exclusiva aqui para o público brasileiro. É uma satisfação imensa sempre recebê-lo. É com você. Obrigadão, Tiagão. Bom, pessoal, dando início aqui a nosso webinar, eu acho que boa parte do pessoal já me conhece, mas vou me apresentar para quem é novo. Meu nome é Marcelo Williams, eu sou formado em engenharia no Mackenzie, elétrica, eu trabalho com semicondutor desde 1999, desde a época que debugger não era nem USB, ainda era serial. E eu trabalhei já com Microchip, Freescale, Texas, Infineon, parcerias com FPGA e System on Chip. Então, o meu foco grande é trabalhar com microcontroladores, tá? E como o próprio Thiago falou, eu já dei apresentações no passado focadas nas famílias de microcontroladores da Infineon. Então, para deixar o negócio um pouco mais palpável, um pouco mais para exercitar bastante a criatividade de vocês, eu decidi, conversando com o Mauro e com o Thiago, que a gente vai mudar um pouco o escopo desses próximos webinars, que é trazer uma aplicação, que é uma aplicação que você vê no dia a dia, ou que a sua empresa está precisando, e que a gente coloque a parte de microcontrolador e algumas outras soluções da Infineon dentro desse contexto. Que eu acho que fica um negócio mais plausível e mais até legal de se exercitar, ao invés de ficar falando só tecnicamente do micro, ou do que oferece, ou fazendo um posicionamento de produto, tá? Então, hoje a gente vai falar de umas coisas bem legais, que além de automotivo. Pô, Marcelo, eu não aguento muito mais entrar em webinar que fala de automotivo, porque minha aplicação não é automotiva. Então, eu achei legal trazer esse escopo, que é um escopo que tem crescido muito dentro das aplicações da Infineon, que é o que a gente chama de CAV, que é o Commercial Agricultural Vehicle, né? Que é máquina agrícola, off-road, recreacional, para quem conhece, jet ski, quadriciclo, patinete,
e a parte de construção também. Esses produtos, antigamente, eles usavam muita coisa industrial, e hoje em dia, por causa de leis de segurança, tanto cibernética quanto de operação, estão usando componentes cada vez mais automotivos, tá? E algumas funcionalidades, tá? Indo para... Desculpa, aqui eu tive um glitchzinho do sistema, desculpe. Mas falando um pouco mais disso que eu acabei de explicar para vocês, é o seguinte: a Infineon ela foca bastante na parte de descarbonização e digitalização. E aí vocês vão ouvir cada vez mais esse tópico saindo um pouco só de automotivo, eles falando de parte de transporte. Né? Então você vai ver que tem temas como IoT, que o próprio Thiago mencionou, e vocês vão ver no seminário do Embarcados no final do ano, outubro, novembro, bastante coisa sobre IoT, uns itens novos que a gente está trazendo, e as coisas para a parte da transportation para evitar emissão de carbono. Tá? Isso é um dos lemas da Infineon. E aí a gente vai para um ponto que muita gente me pergunta, e eu deixei de apresentar esse slide da última vez e eu quero apresentar para vocês hoje, que é: Marcelo, eu conhecia bastante a Infineon por causa de Power, né? Mas você falou nos últimos seminários que vocês têm sensores, que vocês têm microcontroladores. Como que é a Infineon, né? E aí, se você pegar aqui do lado direito, a Infineon é feita de 4 divisões, tá? A gente tem a divisão de automotivo, qual pertence e tem os micros de transporte. A GIP, que é a parte de High Power, tá? Que é a parte que vocês conhecem, que inclui a parte da extinta IR e que foi incorporada na linha de GIP. Vocês têm a parte de PSS, que é a parte de Power Sensors para consumo, tá? Que também tem produtos, os MOSFETs, que não são automotivos, de baixa potência, vem da divisão de PSS, Silicon Microphone, todas essas coisas vêm, então vocês já conhecem esses produtos, e a linha de CSS, onde está a parte de chip card e de IoT. E onde está a outra parte dos micros, que são os PSOC 6, os PSOC 4, XMC, toda essa parte de micro que vocês não veem no meu seminário aqui. Tá? A Infineon hoje é uma empresa de 16 bilhões de euros. A gente tem hoje um target de até 2030 chegar a 30 milhões, tá? 25, 30 milhões. E esse target é hoje viável, existem planos de investimento fabril, capacidade para se chegar lá, e não é à toa que a Infineon hoje é a número 1, vou pegar o lapisinho para mostrar para vocês, a Infineon é a número 1 hoje na parte de Power, e desde o começo do ano a gente é número 1 na parte de micro, tá? Muita gente não sabe, mas hoje a gente tem quase 30% do mercado de microcontrolador. Se vocês pegarem meu seminário do ano passado, a gente estava aqui em segundo lugar, tá? E aí você vê que a gente passou para primeiro desde o começo desse ano. Isso é um dado muito importante. Sensores, a gente está quase lá, a gente está bem empatado com a Bosch no primeiro, sendo que a Bosch usa alguns sensores da Infineon. Mas é bem importante para a apresentação de hoje você saber que a Infineon é número 1 em Power e em micros. Tá? Deixando um pouco do slide de marketing aqui de lado, vamos falar do que interessa hoje, que é a aplicação. Tá? Então, se você for hoje no site da Infineon e pesquisar por CAV, que é o Commercial Agricultural Vehicle, vão estar todas essas informações que eu vou passar para vocês na apresentação hoje, vão estar nessa subpage no site da Infineon, tá? E o que quer dizer CAV para Infineon, tá? A gente coloca a parte de... Eu vou deixar o lapisinho sempre ligado aqui, que eu acho que é bem legal para guiar vocês. A gente está falando da parte de caminhões e ônibus, tá? Elétricos ou a combustão, a parte de construção, tá? A parte de agricultura, tanto a parte do trator quanto a parte de automação agrícola. Então, hoje você tem empresas no Brasil, líderes de parte de agricultura, de automação, na parte de agricultura, que usam componentes qualificados automotivos por causa de temperatura estendida, alta confiabilidade e coisas do gênero, tá? Parte toda de eletrificação, tá? Não importando o tipo de transporte, então a parte de inversor,
carregamento de bateria, tá? Controle de chassis, a parte de segurança e self-driving, tá? Que é uma coisa que a Infineon é líder também nisso, e a parte de conectividade e segurança. A gente vai estar falando sobre esses temas e as aplicações durante os slides, tá? Mas é mais para explicar por onde a gente vai começar aqui. Porém, uma coisa que é importante falar é a transporte, né, ou CAV, como eu comecei a apresentação, é além do automotivo. E mobilidade não é só apenas carros, tá? Hoje em dia você tem a parte de carrinho de golfe, a parte de forklifts, né, que é a empilhadeira, carros hoje para entrega, né, a parte de entrega em grandes cidades, e motorcycle, sempre cai aquele debate, né, quem gosta de Harley, de motão, pô, mas tem uma motocicleta que não faz barulho, né, sempre aquele, acho que é um dos pontos mais discutíveis hoje para quem é fanático, né, mas para a parte de mobility nas cidades é bem interessante, né, a parte dos tuk-tuks na Ásia Pacífico, né, a e-bike, tá? Quem já viu uma bike elétrica que tem aquela parte do motor acoplado no próprio pedal, aquela solução de uma empresa alemã contém um traveu lá dentro, tá? Mais a parte de power, as scooters da parte de aplicativo, tem bastante aí no Brasil, a gente vê bastante, e a parte do Segway, tá? Então, todo esse escopo eu vou estar apresentando hoje para vocês aqui, né? Eu acho que é legal a gente partir dessa aplicação e não só do dispositivo em si. Como eu falei, eu já dei o webinar aqui do Aurix no ano passado, e do Traveu e do PSOC no ano passado também. Se vocês quiserem ver o produto em si especificamente, bem deep dive, tem lá. Mas hoje eu vou dar uma passada quais são os fatores interessantes desses micros nas aplicações que a gente está falando aqui. Tá bom? Então, deixa eu limpar aqui a tela. O que é legal? Vocês vão ver, desculpa, meu plural aqui, mas vocês vão ver na parte superior da tela, em alguns slides, vocês vão ver um QR Code aqui, tá? Eu encorajo vocês, e eu vou ficar algum tempo nessas telas, a pegar e abrir o QR Code e baixar esse link, porque eles vão te dar alguns atalhos de onde você achar a informação que eu estou apresentando nesse slide, tá? Essa apresentação vai estar disponível depois, não precisa ser agora, mas só para dar um hint para vocês. E aqui é um exemplo, por exemplo, de uma página que a gente tem para telematics, para um gateway em aplicação automotiva. Você vai ver que ele tem algumas... desculpa, passou aqui. Eles têm algumas páginas, alguns fatores que mostram a aplicação, o produto, né? E as boards que estão disponíveis para aquele tipo de aplicação. Então, vale a pena você navegar aqui do lado esquerdo nesses botões, ou na parte aqui para poder dar uma xeretada o que a Infineon tem disponível, tá? E aí, eu vou fazer o link com a nossa família dos microcontroladores, tá? Então, o que é importante para todo mundo entender nesse seminário? O microcontrolador é o que a gente chama de espinha dorsal, tá? Da aplicação. Por quê? Você pode salvar, eu vou diminuir, usar um sensor um pouco menos preciso, eu vou usar uma bateria que dura um pouco menos, mas o cérebro é uma coisa que geralmente você começa o design pensando nele, tá? E durante a apresentação vou mostrar alguns pontos de aplicações em que você tem que levar em consideração, a conectividade é boa, disponibilidade do CPU de fazer a transferência de dado de um lado para o outro é boa, quanto eu tenho de latência, qual a temperatura que eu atinjo, tá? E essas coisas você tem que levar em consideração antes de começar o projeto. Por isso que microcontrolador em aplicações beyond automotive ou fora off-road, elas são o básico de tudo. Então é a sua escolha número 1, e por isso que é aonde você tem que começar. Para vocês terem uma ideia, uno fala assim, Marcelo, mas você está fazendo uma máquina agrícola, quantos microcontroladores podem ter numa máquina agrícola? Tá? Vamos fazer um paralelo aqui.
num carro, se você pegar hoje o carro que tem mais microcontrolador disponível, isso é público, é uma Mercedes Série S, tá? Que é aquela mais barcona, assim. Ela tem por volta de 80 Aurix por carro, tá? Para cuidar de tudo, de banco, de freio, de direção, de porta, de motor, de carregamento de bateria, regenerativo, toda essa parte, tá? Se você converter isso num equipamento agrícola, tá? Eu não sei se vocês já viram aquelas pulverizadoras automáticas, né, para plantio que matam a praga agora com spray controlado. Eu estava na CES, no stand da John Deere, tá? E eles mostraram para mim uma pulverizadora e falaram: pô, Marcelo, chuta quantos Aurix tem nessa pulverizadora. Eu olhei, era um negócio tamanho de um campo de futebol. Eu falei, não sei, sei lá, uns 15. Aí eles falaram 150 Aurix. Então, para você ter uma ideia, tudo bem que o volume de produção de uma pulverizadora não é o mesmo de uma Mercedes Série S, mas são coisas bem caras, né? Mas que do lado eletrônico, você vê que ele é tão complexo quanto um veículo de luxo, tá? Então, isso para mim me abriu bastante o olho. Eu falei assim, nossa, para mim eu pensava que eram bem menos. Não, e a gente precisa de barramento, real time, para poder pulverizar na hora certa, para poder não falhar no campo, no calor, para poder proteger o operador caso ele cruze com algum tipo de objeto. Então, é uma coisa bem interessante para você entender que a eletrônica hoje, fora de estrada, ela é tão grande, tão complexa, quanto a eletrônica de estrada atualmente. Tá? Deixa eu limpar meus tracinhos aqui. Movendo para o que a Infineon pode te oferecer. Então, eu já falei que a Infineon é número 1 de micro do mundo. Tá? A gente tem hoje na parte de Aurix quase 1 bilhão de Aurix sendo já enviados, tá? 100 milhões de Travell e 200 milhões de PSOC, tá? E hoje, como que funciona o nosso portfólio? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas basicamente é o Aurix, que é o Tri-Core, Travell e PSOC são Cortex-M based, tá? Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas essas são as 3 ofertas de micro para a parte de além de automotivo que a gente vai falar hoje, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui por questão de tempo, tá? Mas vocês devem ter visto isso no nosso website. Esse é o nosso chart de seleção dos micros. Esse chart é disponível no site e em todas as outras apresentações que eu fiz. Vocês vão ver que não muda muita coisa, mas basicamente no eixo X você tem a parte das CPUs aqui embaixo, tá? Estamos lançando novas CPUs, por exemplo, você vai ver que o PSOC Edge já é uma CPU M55, M33. A Infineon está trabalhando agora com plataformas em RISC-V, até no âmbito automotivo também, conforme você deve ter visto já anúncios públicos sobre isso. Então, a parte das CPUs estão aumentando, tá? E no eixo Y aqui você tem o tipo de aplicação, tá? Dependendo da aplicação automotiva, industrial, consumer, né? Sendo que os itens automotivos aqui em cima são os itens que têm o level de safety e security mais alto, tá? Então, hoje a gente vai estar falando nessa apresentação da parte do PSOC, que a gente já bateu um papo no último webinar, PSOC High Voltage, né? Que é o de alta voltagem, e o PSOC normal, e a linha do Travell, tá? Que é o nosso Cortex M4 e M7, e a linha dos Aurix, tá? TC3 e TC4, tá? Deixa eu só apagar o meu lapisinho aqui. Peraí que... obrigadão, Thiagão. Dando um passo à frente das linhas de micros que a gente tem, né? Então, que nem eu falei, a gente tem a linha do Aurix TC2, TC3 e TC4, tá? Que são as diferentes gerações. Hoje em dia, os itens mais vendidos estão na linha do TC3 e TC4. TC4 sendo lançado agora, tá? Foi oficialmente lançado na CES em janeiro. É um produto que vocês vão ver que a gente consegue rodar AI para a parte de carregamento de bateria, autonomous driving. É um item bem
bem grande, bem complexo. A TC3 a gente vai abordar bastante hoje na apresentação. A linha do PSOC, tá? Que hoje é uma linha PSOC Cortex M0 Plus. É a linha, geração nova do PSOC, principalmente o PSOC High Voltage, ela está vindo M23 Lockstep, tá? Então, pensa num microcontrolador, que hoje você usa um Cortex M0, a próxima geração ela vai ser um M23 Lockstep, Dual Core, tá? Por questão de safety. Então, você vê que a segurança embarcada, hoje ela está descendo nos levels até chegando no microcontrolador mais simples possível, no EndNode mais simples possível, tendo um lockstep disponível ali, tá? E a linha do Traveo, Cortex M4, M7 até Quad M7, incluindo a interface gráfica, tá? Colocando isso num gráfico, tá? Então, o que é legal desse gráfico aqui? Pô, Marcelo, mas você já mostrou esse gráfico aí pra gente na apresentação do Traveo, você já mostrou esse gráfico na apresentação do PSOC. Que diferença tem desse gráfico que você está mostrando hoje? Nas cores, nada. Nos nomes, nada. Porém, aqui eu tive o trabalho de colocar qual que é o level de segurança industrial. Vocês veem aqui a parte do SIL, né, que está aqui nos quadrinhos. Ó. Quais que são os SIL levels que cada micro vai atender e quais são as certificações que a gente tem hoje. Por exemplo, vocês sabiam que no Aurix TC3 eu tenho TÜV Certification para automotivo e para industrial. Então, se você tiver uma aplicação industrial e queira usar um micro automotivo, eu já tenho a pré-certificação feita. Você anexa o papel na certificação e manda para o órgão competente. Então, você não precisa passar por essa certificação novamente, né? Então, isso salva bastante tempo, isso ajuda você a certificar o seu equipamento mais rápido, tá? Então, como eu falei, a gente tem os Auto PSOC, Traveo, Aurix TC3 e Aurix TC4 e a nossa nova geração de microcontroladores que é híbrida entre Tri-Core e RISC-V, tá? Então, a gente está trabalhando numa geração nova já anunciada publicamente em RISC-V também, tá? Falando um pouco das aplicações, tá? Então, pô, Marcelo, legal, você falou bastante de aplicação agrícola, né? O que é uma aplicação agrícola para Infineon? Então, assim, não vão muito pela foto aqui, né? Porque o povo fala assim, nossa, mas você colocou a foto de uma máquina super complexa, ou essa mesmo que você, essa colheitadeira que você explicou, mas o que a Infineon vê num maquinário até simples agrícola, tá? Então, o maquinário aqui, o que a gente pode oferecer, né? Então, a gente faz o gerenciamento de motor, tá? Então, desde do gerenciamento de motor a combustível elétrico ou célula de combustível, tá? Então, a gente dá suporte hoje, inclusive aplicações com célula de combustível, tá? A parte de conectividade, tá? Então, hoje em dia se usa bastante CAN, Ethernet, LIN, né? A gente está vendo uma tendência bem forte de se usar cada vez mais Ethernet, tá? Por ser uma coisa disponível hoje em quase todos os microcontroladores, esse é mais barata de se aplicar do que a CAN XL, por exemplo, tá? E até se usando Ethernets mais baratas que nem a 10/T, né? 10/T, desculpa, porque ela acaba sendo uma conectividade interessante. E a parte de safety, que nem eu falei, a safety mais alta, né? A parte de LiDAR para autonomous driving, a parte do cluster, que a gente vai falar hoje, que é uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês do cluster, e a parte dos sensores e atuadores, tá? Então, hoje, nessas áreas aqui, eu consigo servir vocês com uma oferta só da Infineon, tá? E essa oferta única inclui várias famílias, então você pode ver, por exemplo, você pode usar o Aurix TC3 para o controle do motor, para a conectividade, para a parte de safety, para a parte de autonomous driving, né? E outras aplicações, assim como o Traveo, por exemplo, você vê que ele é best fit em vários outros tipos de aplicação aqui também, tá?
Mudando para a próxima aplicação, né? Marcelo, você falou que a parte de veículos de construção, né? Mas eu trabalhei numa empresa de construção e a gente usava só industrial. Isso é verdade até 2022, 2023, tá? Existem algumas portarias de alguns países agora que estão exigindo, a partir de 2026, que equipamentos industriais que possam colocar a vida do usuário em risco usem componentes com seu level 3 ou mais, tá? Então, está colocando a parte de safety nas aplicações de construção. E aqui, a mesma coisa que eu expliquei antes, né? Onde a gente vê que vale a pena você usar nossas soluções, na parte de inversor, né? Conversão de potência, gerenciamento de bateria. Então, você vê que aqui as partes que são importantes, né? ADC, PWM, Gigabit Ethernet, porque precisa ser real-time, tá? A parte de conectividade, que é uma coisa que eu vou bater bastante na tecla aqui durante esse seminário. Vocês vão ver que conectividade hoje é a base de qualquer aplicação industrial, automotiva, off-road, on-road. É uma coisa que hoje você tem que começar o seu projeto pensando: o item que eu estou escolhendo, ele vai virar gargalo para a conectividade, sim ou não? Tá? E aí que você começa a pensar no resto do projeto. Tá? A parte de segurança do operador, né, que a gente acabou de conversar, ou a parte de dashboards e sensores, tá? Então, acho que são pontos importantes, e aqui são as famílias que a gente recomenda, que eu vou estar falando depois na apresentação, tá? Na parte de empilhadeiras, tá? Temos muitos clientes na América Latina, no Brasil, que fazem empilhadeiras para atender demandas locais e até adaptações dos garfos para atender demandas locais. Então, eu fiz questão de deixar esse slide e mostrar para esse pessoal que trabalha com isso como a gente também tem soluções, tanto na parte, de novo, da mobilidade motor, como na parte de segurança do usuário, como na parte de display, como na parte de sensores. Tá? Então, eu acho que aqui você pode ver que na parte de motores, eles já estão solicitando um SIL 3, que é a parte mais alta de safety, mas na parte do cluster e em alguns sensores, ainda SIL 2 ainda é aceitável dentro das novas normas. Tá? Deixa eu apagar meus tracinhos aqui de novo. Por último, mas não menos importante, né? Eu gosto de falar sobre a parte de two-wheelers, né? Ou aplicações de duas rodas, que antigamente, tudo industrial, é um brinquedão, vamos tocar o barco e vamos deixar o negócio rodar, tá? Com essas novas normas, com a parte de mobility de cidade, vamos dizer, as regras apertaram, e a Infineon é um dos players no mercado hoje que pode te oferecer 100% da parte de silício hoje para você fazer um two-wheeler ou alguma coisa ligada à mobilidade. Então, desde a parte do carregador de bateria, até a parte da control units, a parte de tração, telemático, incluindo os chips de comunicação, a parte do cluster, que a gente vai falar mais tarde aqui, a parte do carregador off-board, a parte até de sistemas de segurança e de anti-lock braking com o Aurix. Tá? Então, aqui é uma solução hoje que eu posso falar para vocês que até os fabricantes de motocicletas japoneses, que são bem chatos com isso, chegaram e falaram: não, enfim, realmente, nessa parte de componentes, vocês fazem a diferença. Tá? Então, Marcelo, muito legal as aplicações. Vamos falar do que você está oferecendo aqui e o quão diferente as soluções da Infineon são. Tá? Então, falando um pouco do Aurix e fazendo um recap dos últimos seminários, conforme eu falei, se você precisar ter alguns dados mais técnicos ou ir um pouco mais nos periféricos por questão de tempo, dá uma olhada no seminário que a gente apresentou da última vez. Tá? Mas a linha do Aurix TC3, todos esses gráficos que nem eu mostrei para vocês aqui, você tem o código de barra, tá? Fique à vontade de pegar o código de barra e ir para a página da Infineon ou procurar por Aurix TC3, tá? Mas os Aurix TC3 a gente tem até 6 tipos de core, né?
aqui nesse eixo aqui. As memórias aqui são memórias em flash, tá? Então, o item máximo do Aurix TC3 tem 16 megabytes de memória dentro do microcontrolador, tá? Na linha do TC4, hoje eu vou até 24 megabytes de flash interno, tá? É bastante memória, mas tem aplicações que demandam isso, tá? Principalmente se você está fazendo firmware over the air, tá? Updates. E aqui embaixo a parte dos packages, e você vê que alguns packages você pode migrar eles pela família inteira, tá? Para cima e para baixo, sendo todos eles pino-a-pino compatível, tá? E aqui são os números de CPU. Então você pode ir de uma CPU de 300 MHz até 6 CPUs de 300 MHz com lockstep, tá? Então é um item bem interessante para aplicação de safety, tá? O que mais que o Aurix oferece, Marcelo? Eu tenho visto bastante falar do Aurix. Eu vi que ele é um item proprietário, um tri-core, mas eu queria aprender a trabalhar com ele. A gente tem kits hoje do Aurix que custam a partir de $70 na Mouser, tá? São chamados Light Kits, eu tenho no final da apresentação. Você pega esse kit, você baixa um IDE nosso que chama Aurix Development Studio, ADS, você conecta totalmente free of charge e você começa a brincar com o Aurix, tá? O que é legal do Aurix é que ele tem o power consumption bom pela capacidade que ele trabalha com você. Você tem escalabilidade, ele tem o highest level de safety, tá? Ele tem toda a compatibilidade com cybersecurity, tá? Tem todos os periféricos que você precisa para a sua aplicação e faz o suporte de software over the air AB swap, tá? Que hoje em dia quase mandatório para todo tipo de aplicação, tá? Conforme eu falei, existe um certificado, tá, da TUV sobre o compliance de aplicação em máquinas agrícolas, tá? Certificado pela SGS. Então, o que é muito importante aqui? Eu já vi muita gente falando: ah, Marcelo, mas veio aqui o seu competidor e ofereceu um item automotivo na minha aplicação industrial. Pô, legal, o componente é parrudo, mas na hora da certificação me deu problema, porque era um item automotivo numa aplicação industrial. Sim, essa pessoa está certa, ela tem que recertificar esse item de certa forma, por quê? Pensa assim, um carro, quando você pega automotivo, o carro geralmente você desliga e liga ele uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, se for um caminhão, tá? Você tem um ciclo de power on reset curto. O item de maquinário ou um item agrícola, tem vezes que esse maquinário está plugado na rede por 1 ano. Ele não vai desligar por 365 dias, entendeu? Então, esse ciclo de propagação de erro, de alguma leitura, alguma coisa, ele é muito maior. Então, ele precisa de uma certificação diferente, tá? Então, é aí que faz a diferença entre certificar industrial e certificar automotivo. E no Aurix a gente tem a certificação tanto industrial quanto automotivo, tá? Essa é a diferença principal para você levar em consideração. E o que é legal? Na parte do Aurix, essa certificação inclui toda a parte dos manuais do usuário, que são mais de 50 mil linhas aqui, tá? Para mostrar como que você faz a configuração do Aurix de forma a você ter o maior level de segurança na sua aplicação. Segurança operacional, tá? Safety. Não o segurança de... Aqui a gente está falando da parte de segurança de operação, não da parte de segurança de cybersecurity. Essa a gente também tem, mas não é o que esse slide está falando, tá? Então, a gente tem aqui o highest level de safety e tem os manuais próprios para isso, para você usar e poder submeter isso a uma certificação sem ter maiores dores de cabeça. Pô, Marcelo, legal. Mas esse Aurix funciona sozinho, né? Obviamente, como todo microcontrolador mais parrudo, você pode trabalhar com ele sozinho, tá? Se você estiver usando uma CPU só, se você estiver usando ele para uma aplicação simples, sim, você pode. Mas vamos supor que você está usando os 6 cores, você está usando uma aplicação que é crítica,
com a questão de sequenciamento de power, com a questão de, eu vou estar trabalhando com um atuador, esse atuador vai ter que sempre trabalhar caso caia energia aberta, então preciso de alguma coisa no power ali que me garanta uma certa segurança também. Então a gente oferece os PMICs, tá? Que são os Power Management ICs aqui. Peraí, pessoal, acho que deu alguma coisinha aqui na minha tela. Deixa eu só mudar a tela. Ficou tudo azul. Não sei por quê. Agora voltou ao normal. Desculpe. E os OptiRegs aqui, eles são PMICs, né? Que são System-Based Chips para a parte de Power Management, tá? E eles vão fornecer as tensões necessárias para o Aurix e para a sua aplicação também. Tá? Então, é uma solução que a Infineon oferece para você o micro e o power junto, casadinho, já SIL compliant, tá? E aqui toda a parte de SIL compliant para você poder ter o highest level de safety, inclusive na power supply. Bom? Se você decidir ir para uma parte automotiva em que você precise de AUTOSAR, tá? Eu tenho clientes agrícolas que falaram: pô, Marcelo, eu estava fazendo uma máquina grande e a parte de freio minha necessitava uma interação com a parte de um fabricante automotivo que rodava um sistema operacional AUTOSAR. Posso colocar isso na minha parte agrícola? Pode, tá? Você tem essa solução também com AUTOSAR, mas você pode também usar uma solução mais simples, que é os ILDs, que é o Infineon Low Level Driver, que é um device driver bem mais enxuto, bem mais fácil de trabalhar, que ajuda você a trabalhar com esses periféricos, tá? Além do software de safety e do software de security, tá? Disponível. Como eu falei para vocês, são toda a parte dos periféricos. Eu vou acelerar aqui um pouquinho por questão de tempo. E esse foi um catado geral, né, do que o Aurix pode oferecer para vocês na parte de aplicação, sendo o coração da parte de safety. Tá? Agora eu vou falar um pouco do Travell, porque o Travell é um item bem versátil, que você deve ter reparado naqueles primeiros slides que eu mostrei as aplicações, que é o Travell, ele tem a família do body e ele tem a família do cluster. Então ele pode ser um microcontrolador Cortex M4 M7 para aplicações em geral. Porém, eu posso usar aquela mesma família no cluster que ele tem os mesmos periféricos do body, mas ele tem a saída de display. E aí eu posso fazer um display bem legal rodando no microcontrolador, né? Não estou rodando sistema operacional, não estou adicionando memória extra, estou rodando no microcontrolador com uma interface gráfica GFX 2.5, tá? Então, eu vou mostrar para vocês hoje como o Travell pode ser bem versátil nessas aplicações também, tá? Então, que nem eu falei, do lado esquerdo aqui do slide, você tem a família do Travell Body, que são os microcontroladores Cortex M4 e M7 sem a capacidade de display, tá? E do lado direito você tem as famílias, principalmente as M7, com a capacidade de drivar um display 720p, tá? Com aceleração de FX 2,5. Então, é um display hoje que vou te falar que a maioria dos displays hoje que você vê nos carros rodando por aí, esse display dá conta numa boa, sem você ter que estar rodando o sistema operacional. Tá? E com as vantagens do Travell, que a gente conhece e tem falado nos outros seminários, que é o True Firmware Over the Air, que a gente tem a leitura enquanto escrita, né? Não cai o sistema para você poder fazer um update. O Low Power de 35 microamperes com a retenção de RAM, as 2 gigabit Ethernet, o HSM, que é um Cortex M0 que você pode usar para outra aplicação se você não for usar o HSM. Então, mesmo o M4 menorzinho viraria um dual core M4 mais M0. A voltagem, tanto no M4 quanto no M7, indo de 2.7 a 5,5, não precisando daquele LDO chato de 3.3, né? E a temperatura podendo ir até 125 graus, tá? Pô, Marcelo, legal. E esses documentos todos que você falou do Aurix, de FMDA, tá disponível no Travell também? Sim, está, tá?
toda essa documentação está disponível no Aurix, no Traveu e no PSOC para essas aplicações, tá? Pô, legal, Marcelo. Esse slide, eu vi ele no outro webinar aqui com a Mauser e com Embarcados, mas eu não tinha visto esses quadrados em cima aqui novos, né? Eu fiz questão de colocar esse slide atualizado para vocês, porque esse slide mostra para vocês o seguinte. Aqui embaixo eu tenho as famílias do Traveu que estão hoje todas em produção, com exceção da 16 Mega que está sendo lançado agora, dia 1º de julho na web. Vocês vão ver para quem me segue no LinkedIn, vocês vão ver o anúncio disso bem breve. Mas todas as famílias estão em produção hoje, disponíveis na Mauser, os kits estão disponíveis na Mauser. Eu, inclusive, tenho o kit aqui os light kits que a gente tem disponível para mostrar para vocês, estão disponíveis na Mauser, tá? É dessa família do Traveu. E por que eu coloquei esses blocos em cima? São famílias novas que a gente está desenvolvendo do Traveu, que vão ser lançadas no mercado ano que vem. E eu fiz questão de colocar aqui para mostrar que o Traveu é um produto que a gente está investindo. Hoje é um dos nossos best sellers. A gente está quintuplicando as vendas ano após ano com esses devices. São devices bem difundidos no mercado hoje em dia, tá? Que vale a pena você testar. E para provar que muita gente fala assim: ah, Marcelo, você falou que o PSOC está indo de M0 Plus para M23. Você falou que o Aurix tem a nova geração de Aurix Tricore, vai ter o RISC-V, mas você não falou nada do Traveu. Eu tô meio assim. Não, o Traveu, ele não só é um item que a gente está colocando muito esforço, como tem itens novos vindo, tá? Então, esses itens novos aqui, você está vendo que eles vão ter mais performance, mas mantendo um footprint de flash menor, exatamente para poder acelerar tipos de aplicações que necessitam de AI, que necessitam de bastante conectividade, mas que não precisem aumentar tanto o footprint de memória flash, tá? Mas assim que sair o anúncio desses itens aqui, eu vou fazer um outro webinar com Embarcados e com a Mauser, eles vão mostrar para vocês essa família nova do Traveu, tá? Por enquanto, as famílias estão aqui, estão todas disponíveis. E se você quiser mais informação, eu fiz um webinar do Traveu ano passado, vai lá e dá uma olhadinha, bom? A família do Traveu, você tem toda a parte de footprint de pinos aqui, 64 até 320, tá? Você tem o tamanho das flashes indo de 512 até 8 megabytes e 16, conforme eu falei, sendo lançado agora. E o que você vê dentro dos quadradinhos é memória RAM, tá? E você vê que existem famílias que são pino a pino compatíveis, do laranjinha, que é o M4, até o verde, que é o M7, tá? Então, você tem uma migração bem interessante dentro das famílias, tá? Conforme eu falei para vocês, você tem um coprocessador aqui na parte superior direita da tela, que é um Cortex M0. Se você for usar a encriptação por hardware, esse M0 é usado para encriptação. Se você não for usar, ele é um micro extra que está ali para você poder utilizar. Disponível tanto na família do M4, que é essa que eu estou mostrando para vocês, quanto no próximo slide na família do M7, tá? Então, o Traveu acaba sendo um item bem legal, bem versátil para esse tipo de aplicação para vocês. Legal, Marcelo. Fora isso, o que é legal no Traveu? Conectividade, tem o CAN-FD, tem as 2 GB de internet que eu conversei com vocês aqui agora há pouco, e tem a parte de LIN. Putz, legal. Marcelo, gostei, você falou isso bastante na outra aplicação, mas por que o Traveu está aqui? O Traveu tem uma feature bem interessante de controle de motor. Tá? Eu sei que tem uns aficionados aqui, eu vejo o pessoal assistindo aqui, sei que tem uns aficionados por controle de motor, e o Traveu tem umas funções bem interessantes. Porque o Traveu ele tem 3 blocos independentes de ADC para você poder fazer a leitura. Tá? Você pode conectar o TCP/WM com o ADC. Tá? Então você consegue fazer leituras de fase, de corrente, sem ter que ficar adicionando aquele delta chato entre um e outro. Tá? Você pode manter os registradores ligados, mesmo com o Traveu estando em Deep Sleep Mode. Tá? Então, ele tem umas funções bem legais para controle de motor.
tanto na parte de tração quanto na parte de controle de cabine, uma trava, alguma coisa parecida, tá? Pô, legal, Marcelo. Como que eu posso usar essas funções? Que nem eu falei, você tem a opção dos Light Kits, que na câmera eu mostrei para vocês, que eu vou falar no final da apresentação, ou você tem soluções como essas, tá? Então, todos esses kits hoje estão disponíveis na Mouser, no site da Infineon, tá? Em que você pode procurar pelos nomes que você está em cima, você pode dar um Google neles. A gente tem a parte do traveu trabalhando do lado esquerdo aqui da tela, tá? O traveu está aqui. E a gente tem a parte do kit da direita, né? Que na verdade podem ser dois kits ou pode ser o mesmo kit que ele está aqui só virado de um lado de ponta cabeça e não, em que eu já tenho a parte do power conectado, então eu tenho a opção das duas boards e de uma só, com um reference design, tá? Em que eu estou fazendo controle de 48 volts, 5 kW, para uma bicicletinha, um patinete, alguma coisa menor. Ah, Marcelo, isso é muito pouco, eu preciso de mais. Aqui a aplicação já foi para a parte do Aurix. Ah, por quê? Porque eu estou trabalhando com uma tensão que machuca, tá? Então, o Aurix, como ele está num level maior de safety, ele pode proteger melhor a placa. Então, você vê que existe hoje o reference design, você pode adquirir esse reference design hoje para 48 volts e 5 kW, que já é uma scooterzinha legal, tá? Ah, Marcelo, mas ainda é pouco. Você tem um kit hoje disponível de 48 volts, 10 kW. Isso aqui é uma motocicleta, tá? Que pode ser para moto, pode ser para uma forklift, pode ser para um carrinho de golfe, mas para quem conhece de motor sabe que 48 volts, 10 kW dá para fazer um estrago legal, tá? Então, todos esses dados hoje estão disponíveis na página da Infineon e os kits estão disponíveis hoje na Mouser e na página da Infineon também, tá? Legal, Marcelo. Falou bastante do traveu na parte do controle de motor. Eu conhecia da parte do swap, da parte da conexão over the air. O que mais que o traveu pode fazer? Como eu falei, esse aqui é um resumo das funções legais do traveu como microcontrolador. Porém, eu acho bem interessante a gente ressaltar uma parte do traveu interessante para essa aplicação além do automotivo, que é a parte do cluster, tá? Então, que nem eu falei, existem as famílias que são os traveus M4 e M7 com saída de display. Então, você vai ver que aqui eles têm algumas funções de saída de display. Então, mais uma vez, use o código de barra do lado direito para ter acesso a isso, está disponível na web. Porém, eu queria mostrar para vocês aplicações em que, tá vendo? O traveu aqui em cima, ele é bem parecido, o mesmo que é um traveu body, porém na parte de baixo você vê que a gente tem a parte dos gráficos, tá? Num microcontrolador, vale a pena ressaltar isso bastante, tá? O que é legal? Você salva essa parte de ter memória externa, PMIC externo, bootloader externo, você está rodando tudo isso dentro de um micro, então você salva pelo menos de 7 a 11 dólares de bill of material, tá? E o que é legal? Você tem parceiros da Infineon, a Alti, a Candeira e a QT. Sei que a QT tem bastante presença no Brasil, tá? É uma super parceira nossa para essa parte do Traveu Graphics. Então, se você usa a QT com uma outra plataforma de um concorrente meu, é super fácil hoje você migrar ela para o Traveu, tá? E essas plataformas, elas te ajudam a ter soluções em que, com o microcontrolador, você consegue fazer um controle total de cluster, tá? Então, esse aqui é um diagrama de bloco de um cluster para uma aplicação bem baixo custo, tá? Em que você vê hoje que eu tenho aqui a parte de power, tá? Do lado de cá. Eu tenho a parte do micro, basicamente, aqui, tá? Eu tenho a parte de Wi-Fi e comunicação aqui, e a parte do LCD aqui, tá? Então, e aqui estão os itens que a Infineon te oferece para esse tipo de aplicação. Então, eu estou falando basicamente de 4 blocos para ter um cluster completo funcionando. Legal, Marcelo. Vamos ver isso em fatos reais? Aqui, mais uma vez, a lista que eu deixei para vocês para mostrar
na parte de micro, quais seriam os part numbers dos micros, para a parte de touchscreen, o PSOC touchscreen, para comunicação, os SBCs, para a parte de power, o wireless e memórias, que a Infineon também tem. Tá? Legal, Marcelo. Tem como você mostrar para a gente essa parte do cluster? Porque eu fiquei interessado, sempre ouvi que pode ser bastante complexo em termos de custo, em termos de número de componentes, em termos de várias outras coisas. O que a Infineon está fazendo para fazer minha vida mais fácil? Tá? Então, aqui eu achei legal, muito legal deixar esses 2, 3 slides para mostrar para vocês. Tá? Então, aqui a gente criou, e isso é um produto, tá? Que está sendo colocado em produção agora, daqui a 2 meses, já está em fase final de teste, 2 clientes nossos grandes, em que a gente fez um display, tá? Bem baixo custo, com toda a parte de conectividade e com mirroring do seu fone na tela de um display de moto. Quem anda de moto sabe qual é o problema. Você bota seu celular lá do lado do display, você não sabe se você está prestando atenção na velocidade, ou no mapa do celular, ou no cara que no farol vai vir e vai sacar seu celular da moto, né? Então, isso se tornou um problema em vários países. Então, a gente se uniu com a Crosswear, com a QT e com os fabricantes de two-wheeler para oferecer essa solução para vocês. Isso que vocês estão vendo aqui roda num microcontrolador, tá? Tem gráfico 2D e tem toda a parte do mirroring. Tá vendo aqui do lado direito da tela? Deixa eu só ligar o meu lapisinho aqui, tá? Então, isso aqui é um mirroring da tela do celular em tempo real, tá? Então, o mapa de navegação vai estar mostrando isso para você. Tem uma outra demo que a gente vai fazer na Eletrônica em novembro, na Alemanha, que mostra o mapa, ele sendo projetado no cluster e até num heads-up display naquela telinha para uma moto um pouco mais incrementada, ou um carrinho de golfe mais incrementado, ou uma máquina agrícola mais incrementada, tá? Tudo saindo de um microcontrolador só, tá? Essa demo e essa aplicação, hoje você pode ver, são 3 blocos aqui. Ela é disponível hoje. Se vocês têm interesse no Brasil, manda um e-mail para mim, manda um e-mail para o pessoal da Mouser. A gente tem um escritório da Infineon no Brasil que tem uma demo dessa para poder mostrar para vocês. A gente vai estar levando ela para eventos também, tá? Mas é uma solução em que hoje você faz o espelhamento do celular num display rodando no microcontrolador com extremo baixo custo. Tá? Essas são as soluções hoje que a gente tem disponível. Tá? Aqui são as famílias, tá? O que elas podem oferecer. E essa solução hoje, a QT e a Crosswear, através da Infineon, pode te oferecer direto com suporte local no Brasil. Tá? Por último, mas não menos importante, estou dando uma acelerada proposital, porque eu sei que muita gente tem que sair daqui a uns 10 minutinhos, mas tem a parte do PSOC também, tá? Que eu gosto de falar. O PSOC ele pode ser não tanto um microcontrolador de uso normal, como ele pode ser na parte de capacitivo pro touchscreen, tá? E fingerprint, como pode ser um microcontrolador high voltage, que eu expliquei para vocês, de 42 volts. Então, ele tem, vamos dizer, ele é um coringão nessa parte de aplicação para Infineon. E tem as famílias que vocês viram que eu apresentei no último seminário, que é a família do PSOC comum, vamos dizer assim, é um PSOC microcontrolador de uso genérico. A família High Voltage de Mixed Signal, High Voltage de Precision Analog, a Multitouch e a parte de Fingerprint para tela. Tá? Na parte do High Voltage, mais uma vez aqui o QR Code para vocês irem dar uma olhada, mas a parte do High Voltage, ele é um micro 42 volts tolerante direto no micro, tá? Você pode ligar ele direto na bateria, então se você tem uma aplicação que você não sabe se vai no caminhão, no ônibus, no carro ou no carrinho de golfe, você pode usar um micro desse porque ele é tolerante, tá? Ele já tem o FIDE Lean e ele já tem os periféricos para trabalhar com alta tensão. Tudo num microcontrolador só. Então, esse kit que eu vou mostrar para vocês aqui na câmera, esse aqui é um PSOC High Voltage, tá? Então, se vocês pegarem esse kit, brigadão, Thiagão, pelo zoom, vocês vão ver que ele tem uma entrada de alta tensão aqui
e não tem nenhuma fonte em volta do micro. E ele tem a parte do Arduino, tem a parte da microeletrônica e a parte dos sensores aqui. Tá? Então, é um kit que custa $80, $90, e ele te oferece toda essa parte de conectividade. Tá? Mostrei para vocês a parte do que a gente colocou do lado esquerdo da tela dentro do micro. Tá? Vocês viram no outro seminário que é um micro que ele já tem ECC. Tá? Então, o PSOC High Voltage ele tem ECC tanto na flash quanto na RAM, o Error Code Correction. Tá? Ele é um micro de White Voltage por causa do High Voltage Subsystem. E ele tem a parte dos blocos analógicos programáveis. Tá? Então, ele é um micro Cortex M0, indo para M23 Lockstep na próxima geração, com todas essas features que eu estou mostrando para vocês. Tá? Legal, Marcelo. Onde e como eu posso usar essas funções do PSOC High Voltage? Tá? Por exemplo, na parte de controle de bateria, tá? Então, já que você tem um item com uma precisão maior, um item que ele pode ser conectado direto a uma tensão de bateria sem fonte, você pode usar esse micro para reduzir a sua bill of material, tendo a precisão e tendo a solução dentro de um chip só, para fazer o BMS, por exemplo, que nem diz aqui no título, de 12 volts até 48 volts. Tá? Legal, Marcelo. Dá mais um exemplo de aplicação com esse cara. Fusível eletrônico. Tá? Eu tenho colocado esse cara em máquinas e aplicações off-road, em que esse cara está lá e como ele abre e fecha mais rápido do que um fusível físico, eu consigo usar ele, por exemplo, para proteger o meu veículo em caso o operador não esteja lá, em caso eu tenha um curto-circuito, caso eu tenha um obstáculo, ele pode agir em tempo real para mim, tá? E isso a gente demonstra bastante no kit que eu estou mostrando aqui para vocês, em alguns exemplos que a gente tem disponível já na web no Modus Toolbox, tá? O PSOC High Voltage, assim como todos os outros micros que eu falei para vocês, ele tem a parte de low-level drivers e documentação para aplicações que necessitam de mais safety requirements, tá? E eu acho interessante aqui, não menos importante, deixar os links para vocês, tá? Eu vou conversar com o Thiago para a gente deixar esses links do CAV webpage, da página de micro. Vocês viram durante a apresentação sendo um QR Code aqui, né? Mas esses links, eles são links ativos. Se você clicar aqui no QR Code, você vai para a página da Infineon e você vai achar toda essa parte que eu mostrei aqui para vocês. Como eu disse para vocês, eu acho que é importantíssimo vocês terem um approach, não só falando do micro, que nem eu falei anteriormente, mas aqui falando da aplicação, tá? Esses são os light kits que a gente tem disponível hoje para a família do Travell. Então, eu acho bem interessante mostrar para vocês. Tem a parte dos sensores da Infineon aqui, tem a parte da microeletrônica, se você precisar colocar uma parte de wireless ou algum módulo da microeletrônica. Você tem os Arduinos aqui do lado esquerdo e direito, né, da board, ou em cima e embaixo da tela, dependendo do ângulo que você está vendo. Tá? E você tem aqui, na parte de cima, seria um body entry, Cortex M4, na parte de baixo, um Cortex M7, tá? Então, a diferença principal, muita gente me pergunta que você vê que no M4 eu não tenho a gigabit aqui, a conectividade à internet, e no M7 eu tenho. Então, se você tiver que começar com um item mais completo, eu compraria um light kit do M7 para começar a explorar tudo, e depois, se eu precisar de um M4, aí eu faria um downgrade para um M4, tá? Fora isso, todos os kits que eu mostrei hoje aqui estão disponíveis na Mouser. Eu deixei essa tela de propósito, porque aqui do lado direito da tela, nessa coluna aqui, ó, você tem os part numbers dos kits, inclusive dos light kits que eu acabei de mencionar aqui, que você vê como novo. Você vê que é kit, underscore T2G, traço B, traço H, 8M Lite, né? Ou 4M Lite para o body entry, tá? E você tem aqui também os light kits do cluster, do lado direito da tela, tá? Que estão aqui no lado direito embaixo e do lado esquerdo embaixo. Então,
todos os Light Kits que vocês estão vendo hoje estão disponíveis no estoque da Mouser e no estoque da Infineon. Então, se vocês quiserem começar a trabalhar com eles hoje mesmo, no cluster com a plataforma da QT, da Candera ou da Utia que eu mostrei para vocês, com a aplicação da Crossware, se vocês quiserem a demo, por favor, me adicione lá no LinkedIn ou contactem o nosso escritório da Infineon no Brasil. A gente ia ficar bem contente de mostrar para vocês isso, tá? E os kits, por último, prometo para vocês, esse é meu último slide, eu sei que a gente está em cima do tempo agora, mas esses kits são os kits de aplicações mais nicho que eu mostrei hoje durante a apresentação, por exemplo, para controle de motor, para BMS, tá? Esses kits também têm os hyperlinks aqui, ou você pode procurar pelo nome dos kits que você vê na tela aqui hoje no nosso site, e a gente pode providenciar todo tipo de informação para você comprar o kit ou para você ter o source file e desenvolver o kit você mesmo, tá? Eu agradeço o tempo de vocês hoje nessa mais uma apresentação junto com Embarcados e com a Mouser aqui. Eu achei que foi um tema mais interessante. Depois eu queria até um feedback de vocês, pessoal, com relação exatamente se esse approach de começar por uma aplicação, ao invés de só falar do micro em si, se foi um approach interessante para vocês, se vocês querem que a gente continue fazendo coisas desse gênero. E aqui a gente abordou rapidamente as 3 famílias de micro, mais a família do OptiReg para Power, né, em cima de uma aplicação off-road. Como eu mostrei para vocês no segundo slide da apresentação, existe muito material no site da Infineon, inclusive com charts interativos, aonde a gente pode aplicar, como a gente pode utilizar esse material, como utilizar os exemplos de software na Modus Toolbox, que é a ferramenta gratuita de desenvolvimento de software da Infineon, ou no Aurix Development Studio, que também é a ferramenta de software gratuita para você trabalhar com a parte do Aurix, tá? Então, se vocês tiverem interesse nessa parte, eu iria atrás do Aurix Development Studio, ADS, no site da Infineon. Baixa, dá uma olhada, bem interessante, bem fácil de trabalhar com os Light Kits do Aurix. Existem Light Kits do Aurix também, que eu mencionei. Ou ir para a parte do Modus Toolbox, na parte do Traveo, ou do PSOC, o PSOC High Voltage. Todos os exemplos estão disponíveis lá. Os kits estão na Mouser, a amostra estão na Mouser. Você pode começar a trabalhar hoje mesmo com tudo que eu falei aqui, tá? E agradeço mais uma vez o tempo de vocês e espero ver vocês em breve, ou num evento da Mouser no Brasil, ou no próximo webinar aqui. Bom? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo por ter feito essa apresentação exclusiva, por ter topado aí o desafio mais uma vez de vir aqui e compartilhar todo esse conhecimento que você compilou, né? E conhecimento que a gente sabe que vem de toda parte do mundo, né? Que a Infineon provê soluções para todos os continentes, né? Tem grandes empresas trabalhando em cada parte do mundo, né? Exato, Thiagão. Obrigadão mais uma vez, cara. Obrigado. Marcelo, deixa eu dar uns recados aqui. Daqui a pouco a gente vai aí para a sessão de dúvidas. Pessoal, então, convidando vocês para o dia 25 de junho aí, o evento do Embarcados vai ser em São Paulo, no Holiday Inn. Lá estarão a equipe da Infineon, estará a equipe da Mouser Electronics, entre outras empresas. Vocês vão poder ir lá e conversar com os expositores também, além de conferir palestras e workshops. Vai ter um workshop da Infineon, que é um workshop novo, preparado lá pelo pessoal da Infineon. A Giovanna e o João vão trazer aí o CapSense junto com o PSOC, tá? Então eles vão trazer as placas e vocês vão fazer uma experiência ali na hora com eles, tá? Então, dado esse recado aqui, eu gostaria de saber, Marcelo, eu tenho uma dúvida com relação aos microcontroladores de alta tensão. Você mostrou alguns microcontroladores ali que resistem até 42 volts. Isso é feito mais para aplicação, por exemplo, de tratores, de implementos agrícolas, onde a variação de tensão ali vai muito acima dos 24 volts, né? Como que funciona isso? Você coloca aquela tensão, o microcontrolador resiste àquela tensão ali? Ele já tem toda a parte, nada mais é ali, Thiagão, que foi assim, é um IP desenvolvido pela Cypress Infineon já há um tempo atrás, em que a gente conseguiu colocar
no mesmo substrato, não é um multi-chip solution. A gente conseguiu colocar no mesmo substrato a parte de power e a parte do micro numa solução só. Então, é como se você tivesse, vamos dizer, uma fonte de wide range ali, né? Trabalhando, como o pessoal faz, coloca TVS, toda essa parte Transorb, né? Para poder proteger ali, e o micro, a gente conseguiu colocar tudo dentro de um micro só. Então, assim, a variação de tensão ela vai ser filtrada pelo micro, o micro vai conseguir trabalhar ali com variações de tensões, tá? A única vamos dizer assim, dica que a gente faz quando a pessoa está desenvolvendo uma aplicação dessa tudo bem, o transiente, a variação, a gente tem a proteção interna. É importante a pessoa sempre ver, eu não sei se consigo, né, nessa board não tenho muito, mas que a pessoa considere uma área em volta do micro, dependendo da tensão que ela vai trabalhar, em que ela consiga ter dissipação suficiente de calor, tá? Então, eu vou trabalhar com o micro mais próximo de 30 volts ali, e vou colocar o micro numa área muito pequena em que eu não consiga dissipar muito calor, putz, eu começo a ter problemas, às vezes até com a solda, com coisas em volta ali, por causa de dissipação térmica, tá? A parte do transiente da proteção, isso está coberto, tá? Isso é um produto que a gente tem hoje em linha de produção, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de problema com relação ao transiente de operacional. Ali eu só ficaria um pouco mais... E a gente tem os guidelines exatamente para a área que você tem que deixar ali em volta aberta, né? Ou tomar conta de colocar um heatsink, alguma coisa assim, dependendo da tensão que você vai estar trabalhando, porque como você está entrando numa tensão de tinta e fazendo um dropout, né? Ali para 3.3, 5 volts, que geralmente é a sua placa, você tem que dissipar esse calor em algum lugar. E se você tiver um espaço muito pequeno, aí isso pode impactar no espaço, na aplicação. Legal, Marcelo. Mas e a circuitaria externa? Vai indutor? Tem alguns dispositivos... Cara, inclusive eu recomendo o pessoal pegar o link, que é o que está na página, e ver que essa placa aqui ela não tem circuitaria externa. É mesmo? Tem? Ela deixa eu até mostrar para vocês. Aqui, ó. Do lado eu vou colocar em full screen. Tá, se você colocar em full screen, boa ideia. Porque daí até eu gosto de usar uma placa como exemplo. Então, aqui do lado esquerdo você vê que tem os inputs de bateria dela direto, tá? Até os 42 volts. E você vê que eu tenho opções, se eu quiser montar, a gente deixou isso, porque muita gente falava, pô, mas deixa um espaço na placa para eu montar. Mas você vê que a maioria aqui é bypass, tá? E vai entrar direto no micro. Tá? Não tem nenhuma... Não é bruxaria, nem feitiçaria, né? Como diria o slogan das antigas, mas você tem a fonte direto dentro do micro. Toda a parte de proteção, toda a parte analógica e digital, hoje está dentro do micro. Tá? Caramba! Então, é bem interessante, por exemplo, para a parte de EV, hoje se eliminou o DC-DC converter, por exemplo, na parte de EV, hoje eles estão trabalhando entre 24 e 35, 36 volts, mais ou menos. Por exemplo, para um sensor de porta ou para um acionador de blinker, é o micro direto e that's it. Tá? E o que é legal desse micro é que ele tem uma saída da fonte em um dos pinos, que você pode crimpar ele para 3 volts ou 5 volts, e ele fornece até 30 microamperes. Então, vamos supor que você tenha um sensor pendurado na placa, e você fala, putz, a placa está sendo alimentada com 20 volts, eu tenho um micro que funciona independente, mas como que eu alimento esse outro sensor na placa? O próprio micro pode ser o power supply desse sensor. Até 30 microamperes, 3 volts, 5 volts ali, 30, 42 microamperes, ele vai numa boa. Tá? Então, você pode usar um micro de fonte para a própria placa. Caramba, mas, Marcelo, esses valores são bem impressionantes, porque eu vou te dizer o seguinte, eu trabalhei com trator, empilhadeira e caminhões. Quando a gente chegava lá, em campo, aquilo era uma surpresa, qual que era a tensão de entrada. Né? E a circuitaria que ia fazer o DC-DC é bem grande
Se você, né, principalmente se você estiver puxando um pouco mais de potência. Esse valor de corrente que você falou para cada sensor é um valor até considerável, porque existem vários sensores de baixo consumo, né? E, pelo que eu entendi aqui, tem uma espécie de PMIC dentro do microcontrolador. Sim, é isso, né? Exatamente. Entendi. Então, foi uma demanda que a gente tem, e assim, o que é legal é, com a família agora indo para o M23 e criando um lockstep, a gente tem uma tecnologia nova que eu apresentei no webinar com o Travel IPSOC, que esses micros eles vão saltar de 42 volts para 85 volts num microcontrolador, tá, Tiagão? E aí, com 85 volts e determinada corrente, você já começa a colocar a aplicação em risco se você tem a CPU travando ou alguma coisa acontecer. Por isso que essas novas CPUs elas vêm com o lockstep, porque daí o lockstep ele bloqueia você de fazer uma besteira e botar fogo em tudo. Ô Marcelo, mas isso tudo vem do know-how da Infineon, que é líder de potência no mundo, né? Ela é líder de sistemas de potência. Sim. A gente fala de TRIAC, a gente fala das novas tecnologias, né? Que já estão entrando, que elas estão entrando, inclusive, em larga escala de produção, né? Sim. Que são as galho, como chama? GAN, a parte de GAN e SiC, né? Que são produzidos na nossa fábrica em Villars, na Áustria. Sim. E também agora a gente está expandindo para Austin, nos Estados Unidos, e também para a Ásia. Legal. Obrigado. Eu vou abrir agora o espaço para você dizer as últimas palavras aqui no webinar e depois eu volto para fazer o encerramento. Perfeito. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a Mauser, o Mauro, o Tiagão do Embarcados aqui, e todo o pessoal que trabalha com ele no Embarcados, que aguenta o Tiagão faz bastante tempo já, e que aguenta a gente faz bastante tempo, por dar mais uma oportunidade para a gente estar aqui apresentando as soluções da Infineon, agora de uma outra forma, trazendo a aplicação e fazendo a conexão com a parte dos micros, né? Mostrando que a Infineon hoje é a número 1 de micro para a parte de transportes e a número 1 na parte de power, como foi apresentado nos slides, e podendo ter mais uma vez a oportunidade de estar em contato com o público aí do Brasil e esperando a próxima oportunidade para estar mostrando as novas novidades da Infineon aí, ou num evento físico, ou num próximo webinar logo, logo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por ter feito toda essa apresentação aí e por ter vindo visitar o Brasil, mesmo que online aqui. Com certeza, mas em dezembro, novembro ou dezembro, vamos fazer uma força para estar por aí. Tá joia. Gostaria que você desligasse sua câmera e seu microfone, que eu vou fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, então esse foi mais um webinar aqui dos parceiros da Mauser Electronics. Hoje a gente trouxe então o Marcelo aqui da Infineon, né, que fez essa apresentação para vocês. Tem vários links que nós vamos deixar lá no embarcados.com.br/webinars, tá? Lá no webinar da Infineon, se você entrar no mesmo lugar que você fez a inscrição para assistir esse webinar, vão estar também alguns slides, vão estar também o vídeo, né, com o replay dessa apresentação. Então vocês conseguem achar lá de forma fácil. No YouTube do Embarcados, vocês podem se inscrever lá para receber notificações de nossas lives. Nós fazemos programas todas as quartas e todas as sextas, às 5 horas da tarde. Quarta-feira é o Café com Embarcados e na sexta-feira é a Bancada do Embarcados. São 2 programas diferentes, onde a gente traz convidados, a gente explora também algumas ferramentas aí para vocês que desenvolvem projetos de eletrônica, tá? É uma satisfação imensa poder realizar isso aqui. Agradeço a Mauser e a Infineon e também aos parceiros aí que já participaram dessa jornada aí de parceiros com a Mauser Electronics. Nós vamos trazer alguns outros webinars também, né, trazendo ferramentas de desenvolvimento para vocês, né, e assim, a gente abrange desde discretos, potência, microcontroladores, firmware, internet das coisas, e vocês podem conferir, por exemplo, os temas diferentes que vão acontecer aí durante esse evento.
teremos palestrantes, teremos workshops. Então, a gente sempre traz informação, né, de qualidade para que vocês desenvolvam projetos e fiquem próximos com quem podem auxiliar vocês. Convido vocês a se conectar com o Marcelo Williams lá no LinkedIn, tá? O Marcelo Williams, que está lá nos Estados Unidos, né, e pôde fazer essa apresentação para a gente aí, que já está virando tradição, todo ano ele aceita o convite aí, foi bom demais recebê-lo. Obrigado a todos que ficaram até agora, obrigado pelo tempo de vocês, também por vir aqui, né, aprender um pouco, refrescar a memória aí sobre algumas tecnologias, e até o próximo webinar e até a próxima live, ou a gente se vê no evento. Tchau, pessoal. Obrigado.